Bom dia para todas vocês, para vocês meninos e meninas. Um abraço bem quentinho neste dia friozinho, né? Então, uma ótima quarta-feira, né, para todos nós. Hoje, né, 26/8, quarta-feira, estamos aqui então para mais uma aula de ética. E na aula anterior, né, começando esse bimestre, nós estamos falando sobre a natureza, a biodiversidade, né? Vocês viram lá falando, né, o que é a biodiversidade? Bio, né, nós já sabemos que vem de bio, é igual 2, né? Olha, diversidade, olha, diversidade. Então, aí vai falar sobre o quê? Diversidade de vegetais, de animais, de um determinado lugar. Então, biodiversidade vai falar sobre esses dois, né, biomas aqui, que é animais e vegetais. Olha, nós estamos falando sobre animais e vegetais. Olha, na aula anterior nós falamos lá sobre os biomas lá, né? A floresta amazônica, que é a maior floresta, a maior reserva florestal do mundo, né? Que é considerado o pulmão do mundo, porque as árvores, né? Os vegetais, eles ajudam a purificar o ar. E nós estamos estudando lá também em ciências, falando que o que acontece? As árvores, né? Os vegetais, o que eles acontecem? Eles absorvem o gás carbônico, que é aquele gás, né, mais contaminado, aquele gás mais tóxico, que faz mal pra gente. Os vegetais absorvem este gás e utiliza esse gás na produção da fotossíntese, que é o alimento dos vegetais. Então, os vegetais são os únicos seres produtores, né? Nós já falamos sobre isto na matéria de ciência. Os vegetais são os únicos seres produtores. E o que eles utilizam para produzir esse alimento? O gás carbônico. Então, olha, o gás carbônico, ele vem, né? Aí as plantas absorvem ele aqui junto com a água, com os sais minerais que já foi retirado da raiz, né? Que foi levado, né? Que é chamado de seiva bruta. Ela vai produzir ali, então, o que? A fotossíntese, né? Que é o alimento dos vegetais, e ela vai eliminar, olha, os vegetais absorvem o gás carbônico. Quando ele sai aqui, ele já sai o oxigênio, né? Então aqui, ó, é o oxigênio, que é o gás que nós respiramos, né? Aqui, quando ele sai aqui, ele já está próprio, né, para o nosso consumo, para o nosso bem próprio. Então, nessa nossa matéria, né, um pouco relacionada lá, né, ao que nós estamos estudando na matéria de ciências, está falando sobre biodiversidade, que vai falar sobre esses dois temas, animais e vegetais. Na nossa aula anterior, nós estudamos então, né, para vocês entenderem aí o que é a biodiversidade. E nós aprendemos também que o Brasil é muito rico em biodiversidade. Aqui fala assim, olha,
A variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileira. O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Olha só, né? Que coisa boa para nós brasileiros saber, né? Que o Brasil é o mais rico em biodiversidade do planeta. Então, hoje, nós vamos estudar aqui na página 73. Simon, o que você está querendo aí? Na página 73, nós vamos estudar aí os amigos da fauna. Fauna, quando nós estamos falando de fauna, nós estamos nos referindo a fauna é igual, olha, animais. Então, hoje nós vamos falar sobre animais. Então, vamos ler aí, olha. O ser humano e os outros animais. Por que tá falando assim, o ser humano e os outros animais? Porque nós, seres humanos, somos também considerados animais. Porém, nós somos animais racionais. Somos os únicos animais que somos capazes de raciocinar, de pensar. Nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo, tá? Por isso que é considerado crime mesmo quando se maltrata um animal, porque o animal ele é irracional, ele não sabe o que ele está fazendo. Agora, o ser humano, sim, ele comete erros, ele comete falhas consciente, porque ele é o único ser capaz de pensar, né, nas suas atitudes. Os animais não. Os animais, né, eles não são capazes, eles não têm essa capacidade. Aí por isso que tá falando o ser humano e os outros animais. Quando falamos em fauna, olha, fauna, referimos-nos a todas as espécies animais que existem no planeta. Nós nos diferenciamos dos demais animais porque somos racionais. Essa é uma definição clássica, porém, todos os animais merecem condições de vida saudáveis, dignas e em segurança. Por isso, quando você tem um animalzinho de estimação na sua casa, ele precisa ser bem cuidado. Se você optou por ter um animalzinho na sua casa, ele precisa de cuidados, alimentação, né? O espaço onde ele vai ficar tem que ser um espaço bem cuidado, limpo, ele precisa de água, né? De comida, de vacinas, de medicação, de acordo com a sua classificação, com a sua característica, ele precisa dos seus cuidados próprios. A maior parte das pessoas gosta dos animais e convive bem com eles. Entretanto, há pessoas que os maltratam e chegam até a ganhar dinheiro à custa dos sofrimentos deles. Ainda hoje, a caça a certas espécies animais é considerada como esporte em alguns lugares. Matam-se os animais por diversão ou por hobby. Existe entre aspas, um tipo de jogo que eles fazem que se chama rinha de galos. As pessoas criam, né, os galos lá para colocar para brigar,
porque galo com galo, eles brigam mesmo. É uma disputa, né? Entre espaço. Galo com galo, eles brigam. Então, o que que acontece? Eles criam os galos, né? E preparam, incentivam, ensinam aqueles galos lá para ficar mais bravos ainda, para brigar mesmo. Aí eles constroem tipo uma arena assim, né? Tipo de um circo, uma arena. Ali eles colocam os dois galos juntos ali dentro e ali eles começam a brigar. Gente, os galos, eles se machucam todos, porque o galo mesmo que é preparado para briga, ele possui uma espora, é um outro tipo de dedo, né, digamos assim, que ele tem atrás da patinha dele. Gente, eles se machucam todos e as pessoas apostam nos galos, né? E ali eles ficam ali incentivando, gritando e os galos brigando. Gente, eles saem dali todinho machucado. Então é isso que tá falando aqui. Muitas pessoas ganham dinheiro à custa desse maltrato com os animais, tá? Mas olha, onde a polícia pega, vai todo mundo preso e ainda tem que pagar uma multa muito grande por maltrato dos animais, tá? Uma coisa é a necessidade de alimentação das pessoas. Mesmo assim, há quem defenda uma alimentação sem carne para que se poupe a vida dos animais. Seja como for, quando a caça e a pesca são feitas de forma indiscriminada, ocasiona um desequilíbrio no ecossistema mundial e muitas espécies já foram extintas por causa disso. Então, nós já fizemos, né, esse trabalho lá na escola sobre alimentação saudável. Então, nós falamos lá, nós dividimos, uma equipe ficou sobre os vegetarianos, outros os veganos, né? Então, os vegetarianos, eles optam por quê? Por comer só legumes, né? Os veganos, então, se eles tiverem que usar um creme no cabelo e esse creme for de origem animal, eles não usam, sabe? Porque eles defendem assim, eles são radicais na defesa dos animais. Então, tudo que se direciona a animais, eles não usam. Eles são 100% a favor dos animais, né? Os vegetarianos, eles não comem, né, a carne, alguns optam por não comer apenas a carne vermelha, mas eles não são assim tão radicais quanto os veganos, né? Porque eles vivem em defesa dos animais. Mas o que acontece? Faz parte também da cadeia alimentar, né? Nós, seres humanos, né? Muitos usamos os animais para complementar a nossa alimentação, não é assim? Muitos comem a carne do boi, do porco, né? Da galinha. Mas o que acontece? Quem opta, por exemplo, existe lá os ranicultores, que eles criam a rã, né? Para alimentar, né? Para vender a carne, quer dizer, eles têm os próprios criadouros para estar vendendo essa carne. Tem lá os sericultores, né, o do bicho da seda, os cunicultores que criam os coelhos. Então, quando você tem a sua criação destinada a este comércio, é uma coisa. Agora, você tirar da natureza para vender, para comercializar, você vai tirando, vai diminuindo, né, esse tipo de
animais da natureza, da fauna, né? Então, o que acontece? Por que muitos animais hoje estão em extinção? Por causa disso, por causa da caça, né? Irregular dos animais. Então, eles matam os animais, né? Não tem outros criadores. Aí, o que vai acontecer? Vai só diminuindo da fauna. Aqui no Brasil, temos a regulação da criação de certos animais considerados silvestres. Apesar de haver um mercado paralelo e fora da lei que comercializa animais até para exportação, bem como outros órgãos governamentais fiscalizam e ordenam a criação e a comercialização de alguns animais. O exercício da cidadania também se faz presente quanto a essas questões de que falamos no texto. Precisamos cuidar de nossa fauna, regular e fiscalizar o que deve ser feito quanto aos animais para que haja um equilíbrio ecológico, sustentabilidade e uma vivência harmoniosa e moralmente correta em sociedade. Então, olha, existem órgãos, né, já próprio para fiscalizar esse tipo de criação, esse tipo de comércio, né, para já estar cuidando disso. Existe a polícia florestal, né, ela já fiscaliza para evitar essa caça predatória, quer dizer, muitos animais, né, da nossa fauna que é muito perseguida, existe a polícia florestal que fica ali fiscalizando. Por exemplo, a pesca, né, tem determinada época do ano que não pode pescar, porque os peixes estão em época de criar, né, de estar ali botando os ovinhos, para estar chocando os ovinhos para aumentar a produção lá. E se você vai lá e pesca, você está tirando da natureza mais um monte de peixe, né? Porque se a peixinha lá tá grávida, ela tira muitos filhotinhos de uma vez. Então existe, né, a polícia florestal que fica vigiando as lagoas, vigiando as matas para evitar isso, né, a caça predatória. E tem também, né, o meio ambiente, né, gente, que é o órgão responsável por estar fiscalizando e cobrando, né? Tem os fiscais do meio ambiente que estão ali, ó, se pegar caçando, gente, é muito sério a consequência. Então, aí nós temos aí a página 74 e a página 75, que são atividades, né, para ser feita de acordo com o texto que nós fizemos. Então, aí tá assim, olha, quais são as principais causas do desequilíbrio ecológico e da extinção de algumas espécies? Nós falamos aqui, né? Por que muitos animais estão em extinção? Né? Por causa de quê? Né? Então, se, por exemplo, a ararinha azul está em extinção, né? O lobo-guará, o tamanduá-bandeira, né? O mico-leão dourado, porque eles possuem, por exemplo, a ararinha azul, é linda, maravilhosa. Então, eles matam para tirar o quê? As penas. Vende caríssimo, né? Então, uma vez eu vi uma reportagem, né? Tinha um programa na televisão que falava, que era chamado Carga Pesada. Então, eles retratavam, assim, coisas do dia a dia. E uma vez eles retrataram, né, no programa deles, essa caça predatória de animais. Então, o que eles fizeram? Tinha um caminhão
que ele carregava? Esses canos de PVC, né? Essas tubulações de esgoto, né? Eles pegavam aquelas tubulações grandes, aqueles canos assim, e ali dentro eles iam pegando os passarinhos, tipo assim, papagaio, arara, tucano, periquito, esses animais lindos, maravilhosos da nossa fauna, e ia colocando ali dentro das tubulações para passar na barreira, né, na fiscalização, no posto de fiscalização. O policial parava lá o caminhão, ele entregava a nota, tava escrito lá o quê? Canos de PVC ou tubulações de PVC. A polícia não ia descobrir que ali dentro daqueles canos estava cheia de animais. Quando chegava com esses animais lá no destino deles, os animais alguns já estavam mortos, outros com asa quebrada, com bico quebrado, com as patinhas quebradas. Alguns não resistiam aos ferimentos e morriam, né? Só que aí o que acontece? Era o Pedro, que era o Antônio Fagundes, e o Dino, que era o Estênio Garcia. Eram os dois que faziam os personagens. Eles descobriram essa tramóia lá dos caçadores e denunciou para a polícia. Então, quando eles foram passar no posto de fiscalização, a polícia já estava sabendo e apreendeu toda a quadrilha que estava cometendo esse crime contra a nossa fauna. E assim, gente, eles retrataram esse episódio e isso acontece até hoje, né? Eles matam as onças para tirar o couro, porque do couro eles fazem cintos, bolsas, sapatos, e além da onça eles pegam jacaré, cobra, sabe? E vende, é muito caro esse couro, porque um calçado feito com o couro desses animais caríssimo. Então eles ganham muito dinheiro em cima disso, mas a nossa fauna perde muito, porque ela lá vai ficando cada vez mais empobrecida, né? Com os animais que estão entrando em extinção. Então aí tá perguntando, né, quais são as causas desse desequilíbrio ecológico. Então é o que? É a caça, é a pesca, né, desequilibrada, indiscriminada, que as pessoas fazem do jeito deles. O que você pensa que pode ser feito para mudar essa situação? Olha, eu acho que precisa de quê? Mais fiscalização. Mas dentro dessa fiscalização, eles precisam colocar pessoas que são também ecologicamente corretas. Porque não adianta eles colocarem lá uma pessoa para ser um fiscal e esse fiscal ser aquele que só pensa no dinheiro. Porque uma vez eu vi a reportagem também, ele era fiscal do IBAMA, ele tinha o controle dos animais, porque existem animais que possuem um chipzinho e ele é controlado na natureza. Então, através daquele chip, pelo aparelho, pelo computador, hoje até pelo celular, né? O fiscal, ele sabe onde, por exemplo, a onça está, né? Então, ele sabe, ele acompanha esses animais. Aí, o que acontece? Se ele for aquela pessoa que só visa o dinheiro, ele vai passar esse contato para o receptador. Quer dizer, aquela pessoa, ele caça e vende. Então, quem recebe esse animal é o receptador. O caçador, existe o caçador, né? E o receptador. Quem vende é o caçador, quem compra é o receptador.
mas o fiscal ganha também em cima disso. Então, olha para você, vai virando aquela, olha, vocês estão entendendo? Então, para a coisa funcionar, o IBAMA, né? Esses fiscais, eles precisam ser o quê? Ecologicamente corretos, né? Vamos pesquisar. Com a ajuda da professora ou do adulto, vamos fazer uma pesquisa para as questões seguintes. Quais os órgãos governamentais que cuidam da regularização e da fiscalização em relação aos animais no Brasil? Nós já falamos aqui, né? Que é o Ministério do Meio Ambiente e também o IBAMA, né? São os órgãos governamentais, né, que foram criados especificamente para ter esse controle ecológico. Escreva o nome de algumas espécies que estão ameaçadas de extinção por causa da caça ou da pesca predatórias e sem fiscalização. Nós já até falamos aqui, né, gente? O nome de animais que estão em extinção por causa disso. E da caça, nós temos aí o peixe-boi, né? Que está em extinção por causa da caça predatória. Porque olha só, a fêmea do peixe-boi, ela cria de 4 em 4 anos. É que ela produz um filhote. Olha, a cada 4 anos ela tem uma cria, né? E ela cria apenas um filhotinho. Então, olha só para você ver. Vai caçando, vai matando o peixe-boi, vai matando. Aí o que acontece? Daí 4 anos é que vai nascer mais um filhote. Se matarem 3 peixes-bois, né? Em um ano, olha para você ver quanto tempo vai demorar para sair mais um filhote. Sem contar que, né? Matou, acabou. Não vai ter mais. Essa que morreu, morreu. Não vai criar mais. Então, tem o peixe-boi, né? Nós já falamos aí do lobo-guará, da ararinha azul, do mico-leão dourado, o tamanduá-bandeira, a tartaruga marinha. Então, olha, são várias as espécies que estão entrando em extinção, né? Então, desenhe e pinte o animal que você achou mais interessante em sua pesquisa. Então, desses animais que vocês conseguiram escrever aí, que estão em extinção, qual que vocês acharam mais interessante? Aí na página 75, por que cuidar da fauna é um exercício de cidadania? Olha só, é resposta pessoal. Vocês já sabem o que é ser um bom cidadão e nós falamos lá na aula anterior até sobre o cidadão planetário, né? O cidadão planetário é aquele que cuida de quê? Né? Então, vocês não vão ter dificuldade de responder essa pergunta, não. Vários projetos foram criados para a defesa de certas espécies animais no Brasil nas últimas décadas. Um deles é chamado de Projeto Tamar. Leia o texto. Hoje, existem várias organizações governamentais e não governamentais que têm como objetivo proteger espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção. Em 1980, foi criado o Projeto Tamar, que salva e protege as tartarugas marinhas do Brasil. O projeto identifica as diferentes espécies de tartaruga marinha, os locais de desova, o período de reprodução e os principais problemas relativos à reprodução das tartarugas. Agora responda as perguntas.
Qual o nome do projeto criado em 1980 que salva e protege as tartarugas marinhas? Além de salvar e proteger as tartarugas marinhas, que outros objetivos esse projeto tem? Pesquise figuras e informações sobre o projeto Tamar e monte um painel explicativo para exibir na sala de aula. Depois do painel montado, vamos discutir com nossos colegas a importância desse projeto e que outros poderiam ser criados. Então, o que acontece? Nós estamos longe da nossa sala para a gente estar montando o painel, mas vocês podem estar, fazendo, pode ser menorzinho, não naquela proporção de painel, mas na folha do caderno mesmo, que você conseguir pesquisar, a reportagem que vocês conseguirem, a ilustração que vocês conseguirem, podem estar fazendo lá no caderno. É só colocar atividade de ética da página 75. Vocês vão fazer, vão mandar para mim. Eu vou ficar esperando e vou cobrar de vocês, tá? Essa atividade que vocês vão fazer no caderno e vão mandar para mim, tá bom? Olha, hoje nós vamos ficar por aqui, que eu acho que nós já falamos bastante, e na próxima aula nós vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, na nossa próxima aula. Hoje, nossa aula vai ficando por aqui. Vocês vão fazer aí a página 74 e 75, tá bom? Beijo para vocês. Até amanhã.